Boa noite. Começa agora Hora do Voto, que hoje recebe Guilherme Boulos, candidato à presidência da República pelo PSOL, o Partido Socialismo e Liberdade, ao qual é filiado desde março desse ano. Guilherme Boulos é graduado em Filosofia pela USP. É professor, psicanalista, escritor e ativista de destaque na liderança e coordenação do MTST, Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. Muito obrigada, Boulos, por estar conosco, aceitar nosso convite. Obrigado, Maria Lídia. Muito obrigado pelo convite. Boa noite a você, a todos os telespectadores, a Denise que está aqui com a gente também. Boa noite. E também participa do Hora do Voto de hoje a jornalista Denise Campos de Toledo, comentarista de economia do Jornal da Gazeta, a quem agradeço também estar conosco. Obrigada, Denise. Boa noite. Bom, Boulos, nesses tempos de definição de candidaturas, partidos estão ali na finalização, mas o que mais chamou a atenção foi lá em Porto Alegre, a atitude de Tarso Genro. Tarso Genro, que é um petista histórico e que falou com muita clareza. Embora ele admita que devam manter a candidatura de Lula, ele fez a referência que no PT eles já estão pensando na possibilidade de você ser a alternativa. Tarso Genro diz que o PT tem que liderar uma nova frente política e deve convidar o companheiro Boulos para ser o candidato petista à presidência da República. Chamou você até de companheiro. Eu quero saber, já está tudo acertado que Boulos será o candidato do PT também? Bom, Maria Lídia, veja só. Primeiro, a posição do Tarso Genro é uma posição que muito me honra. Tarso é um companheiro não só de hoje, um companheiro de longa data das lutas democráticas por direitos sociais e pela transformação do nosso país. Uma referência política e uma referência ética da esquerda brasileira. Ele foi muito claro em dizer que apoia a candidatura do ex-presidente Lula. E que, caso efetivamente a justiça impeça o Lula, o que nós consideramos um absurdo, e nos posicionamos de maneira clara em todos os momentos, ele defende essa posição. Para mim é uma honra. Bom, mas já está tudo combinado? É isso que eu perguntei. Não há combinação alguma. Há um posicionamento do Tarso, um posicionamento público que ele colocou de maneira transparente, colocou também nessa fala os motivos pelos quais ele acha que essa seria uma candidatura não apenas para agora, uma candidatura que não se encerra em outubro, e esse é o espírito da nossa candidatura, é para pensar um novo ciclo no Brasil, a construção de um projeto de futuro, resgatar a esperança, fazer política de um outro jeito. Por esses motivos, o Tarso tomou esse posicionamento e, para mim, é muito importante. Agora, era você que estava junto com o ex-presidente Lula antes da prisão dele, junto com Manuela Dávila, que agora se discute até a possibilidade dela vir a ser vice de um eventual candidato do Partido dos Trabalhadores, e nós não tínhamos os possíveis candidatos do PT lá junto com ele. Isso seria alguma indicação já de uma aliança na candidatura? Você vai até o final como candidato à presidência? Como é que fica essa posição? Ou dá para formar uma frente de esquerda ainda antes do primeiro turno? Vamos por partes, Denise. Primeiro, em relação à nossa candidatura, ela é para valer, ela é até o final e não está em função de nenhuma outra. Ela é uma candidatura que está em função de um projeto para o país, um projeto de enfrentar essa esculhambação política que virou o Brasil e não ter medo de colocar o dedo na ferida, de enfrentar os grandes privilégios dos grupos econômicos, desse centrão político, essas oligarquias políticas que controlam o Congresso Nacional. Esse é o nosso projeto da candidatura do PSOL com o PCB, com aliança com os movimentos sociais que a gente representa. Então, essa candidatura vai até o fim. Agora, em relação à posição que você falou de São Bernardo do Campo, do ex-presidente Lula, nós temos um posicionamento que é de compromisso com a democracia brasileira. Eu não tenho nenhum motivo, para defender o presidente Lula por interesse próprio. Eu sou candidato a presidente da República. Eu defendo o presidente Lula, neste caso, porque acredito que a sua condenação é injusta e o objetivo da sua prisão é retirá-lo do processo eleitoral. E eleição não pode se definir no tapetão. Eleição não pode ser o judiciário, a partir de uma condenação altamente questionada por todos, não é definir quem pode ou não pode ser candidato. Então, o nosso compromisso
com a defesa do direito do Lula ser candidato, é um compromisso com a defesa da democracia no país. Foi isso que a gente expressou aquele dia em São Bernardo e é isso que nós estamos expressando na nossa posição. A gente não abre mão da defesa da democracia por qualquer cálculo eleitoral ou eleitoreiro. Bom, agora, Boulos, essa questão das alianças, a Denise acaba de mencionar, né, frentes, né, partidárias para a pulverização, está dando medo aí de muita divisão e isso poder ter aí um resultado desastroso. A candidatura Ciro Gomes, que no ranking dos presidenciáveis tem avançado e o nome dele tem sido cogitado como que tem mais chance de vitória e para representar os partidos de esquerda, uma frente de esquerda no Brasil. Quero saber a sua opinião. Ciro Gomes tem os pré-requisitos para ser o representante dos partidos de esquerda do Brasil? Deixa eu lhe falar, Maria Lídia. Primeiro, eu tenho um respeito pelo Ciro Gomes. Se posicionou contra o Temer, contra o golpe parlamentar que ocorreu no Brasil, contra essa agenda desastrosa que está sendo implementada no país. Agora, nós precisamos aprender com os erros do passado. Eu não acho que seja possível hoje falar de um programa de esquerda e se aliar com quem sempre mandou no Estado brasileiro. Não dá para falar de um programa de esquerda e achar que vai fazer isso junto com o PMDB, junto com o PP, né, junto com essa turma do Centrão, que é o velho Centrão do Eduardo Cunha. É lamentável que o debate político no Brasil esteja refém de meia dúzia de partidos que não tem programa, não tem projeto estratégico, não defende nada, são negociantes. Do velho balcão de negócios de trocar voto no parlamento por cargo, por ministério em governo. Essa turma representa o que há de pior na política brasileira. É a herança do Eduardo Cunha, é a turma do Cunha, é uma máfia que controla o Estado brasileiro e que chantageia qualquer governo que chegue lá e que não bata de frente com eles. Né? Nós achamos que um projeto de esquerda no Brasil precisa ter autonomia completa em relação a isso e não governar com essa gente, né? Governar com a maioria do povo, trazer o povo para o centro da decisão e não ficar refém, sequestrado de um centrão que representa a velha política, que é essa turma que, lamentavelmente, o Ciro buscou conversar, que, lamentavelmente, também o próprio PT em alguns estados tem composto nas alianças regionais. Nós achamos que, se a gente quer chegar num caminho diferente, a gente tem que ir por outro jeito. Agora, Boulos, assim, você ficou muito clara, mas em relação a Ciro Gomes, eu observo um cuidado. Você não diz com clareza se ele serve ou não serve para representar a esquerda. Ele, Ciro Gomes, tem os pré-requisitos, porque essa é uma hora de conversação. Essa é uma hora mesmo de tentativa de alianças com objetivos muito claros. Tempo de TV, recursos, né, para esse jogo político eleitoral. Ciro Gomes, com o perfil que tem, com as ações que desenvolve, com aquilo que diz que é seu projeto para ser presidente do Brasil e a maneira como se comporta. Maria Lídia. Ciro Gomes é um homem de esquerda? Deixa eu lhe falar uma coisa. Você perguntou se eu me sentia representado por Ciro Gomes como um projeto de esquerda, né? Se eu me sentisse representado por Ciro Gomes como projeto de esquerda, eu não seria candidato a presidente da República. Eu seria apoiador de Ciro Gomes. Não é o caso. Nós temos nosso próprio projeto. Mas ninguém te representa, então? Bom, porque a gente deve ter a candidatura do ex-presidente Lula. Se não tiver, vai ter algum outro candidato do Partido dos Trabalhadores. E eu queria acrescentar uma coisa, voltando, Boulos, que eu acho que dá para a gente juntar. Você falou dessa questão do Centrão, mas o ex-presidente Lula governou junto com eles. Né? Inclusive, todas as denúncias que ele está envolvido é exatamente com essa turma, passa por Eduardo Cunha, por todo o esquema que nós tínhamos no Congresso. E nós temos um sistema político no Brasil que é muito complicado. Você falou em governar com o povo. O que faria, então, com o Congresso? Porque medidas mais relevantes têm que passar por esse Congresso, onde o Centrão domina. E aí, como é que fica essa administração? Como levar adiante uma política econômica, por exemplo? Vamos lá, Denise. Primeiro, eu não tenho compromisso com os erros de ninguém. Uma das críticas que nós tivemos aos governos do PT foi precisamente ter governado com essa turma. Já disse isso ao próprio presidente Lula em várias ocasiões e digo isso publicamente por onde passo. Onde tem acerto, e teve acertos nos governos do PT, programas sociais, políticas públicas, investimento social, não é? Nós reconhecemos esse acerto. Onde tem erro, não tem enfrentado o privilégio de banqueiro, não tem enfrentado o velho sistema político no Brasil, a gente aponta os erros. Eu não tenho compromisso com o erro de ninguém. Em relação ao sistema político, dizer o seguinte: este sistema político brasileiro faliu. Faliu.
e produziu um abismo entre o poder em Brasília e o Brasil real, o Brasil de verdade. Eu estou andando o país todo, conversando com muita gente. E o que eu mais ouço as pessoas dizerem é: política é tudo igual, não presta, é farinha do mesmo saco, eu não me sinto representado. Vou dizer para vocês, eu compreendo perfeitamente esse sentimento das pessoas. Quem está pensando desse jeito está refletindo, de fato, um sistema político que gira de costas para a sociedade. Um sistema político que representa os grandes interesses econômicos de corporações e não a maioria do povo brasileiro. Democracia não é apenas eleger o presidente da República, eleger o Congresso Nacional e depois senta o presidente e o presidente do Congresso numa mesa e decidem o que vai acontecer no Brasil. Democracia não pode ser apenas apertar um botão a cada 4 anos e depois voltar para casa. Não é um cheque em branco. O que é democracia, então, no seu entender? Eu entendo que a democracia passa, sim, por eleição e participação, e nós devemos defender eleições democráticas no Brasil, inclusive sem golpes, né, que um parlamento depois tire quem foi eleito. Democracia deve ser também aproximar o poder das pessoas. É isso que nós precisamos hoje no Brasil. O que quer dizer isso? A gente tem que definir as coisas não apenas elegendo representante. A gente tem que poder definir as coisas nos grandes temas nacionais, com plebiscitos, com referendos. Vou dar um exemplo para você, Maria Lídia. O Temer, em 2 anos, aprovou pautas absolutamente antipopulares no Brasil. Uma reforma trabalhista que retira direitos, a emenda constitucional 95, que corta investimento em saúde, educação, moradia por 20 anos no Brasil, a entrega do pré-sal para empresas estrangeiras, e fez isso sem dialogar com a sociedade, com ninguém. Aprovou pelo Congresso mais desmoralizado da história da República. Como é que tem que se fazer? Tem que ter referendo nesses temas. O povo tem que ser chamado a decidir. É isso que nós defendemos e é isso que nós vamos implementar no país. A cada tema desses que você mencionou, você entende então que para se chegar a termo é necessário que antes se faça referendos? Ou seja, seu governo estaria numa sucessão de referendos para saber o que a população quer ou não quer? Nem tudo precisa ir para referendo. Os grandes temas nacionais, esse sim precisa. Veja você, não dá para aprovar uma reforma trabalhista que muda tudo, que arranca direito do trabalhador, que autoriza a mulher grávida a trabalhar em local insalubre, sem discutir com ninguém, com uma bancada de empresário, de deputado, que teve sua campanha paga por grande empresário, ir lá e aprovar isso. Vamos falar aqui o português claro, para quem está nos assistindo. Como é que funciona o sistema político brasileiro hoje? É o seguinte: grande empresário, empreiteiro, banqueiro, paga a campanha eleitoral. Aí depois vai lá, quem se elege vai atender o interesse de quem pagou e não de quem votou. Aí se formam máfias no Congresso. A bancada do boi é a turma que quem pagou a conta deles foi o agronegócio. A bancada da bala, opa, quem pagou a conta deles foi a indústria de arma. A bancada do cimento, quem pagou a conta deles foi a empreiteira. E se formam grupos econômicos que tomam conta do Estado brasileiro. Aí elege um presidente da República e ele fica refém do Congresso Nacional. Numa articulação, muitas vezes o presidente se elege até por esses mesmos meios. E troca cargo por voto, fica aquele toma lá da cá que o brasileiro não aguenta mais. Qual é o caminho para nós? Você falou de plebiscitos, referendos, como sendo algo permanente. Como, por exemplo, na Suíça, como, por exemplo, na Austrália, como, por exemplo, em várias democracias amadurecidas do mundo, em que se chama a sociedade. Qual é o medo de ouvir as pessoas? Qual é o medo das pessoas decidirem? As elites políticas no Brasil sofrem de um mal chamado povofobia. Tem medo do povo. Tem medo que as pessoas se posicionem. Nós não temos. Nós precisamos aprofundar a democracia brasileira. É com plebiscito, é com referendo, mas é também de outra forma, Denise, se me permite mencionar isso, que é com participação digital. Olha bem, olha como é que é hoje. Você pode falar com um aplicativo no seu celular, você pede comida no restaurante, você avalia, você pede táxi e você não consegue falar com o poder público, você não consegue avaliar, se posicionar. Nós temos que proporcionar no Brasil uma democracia 5.0, com participação direta, com ferramentas digitais, como já ocorre em várias partes do mundo, e com mobilização da sociedade. É assim que a gente vai acabar com o poder
do centrão fisiológico. Agora, Boulos, pegando uma questão específica, por exemplo, de reforma da Previdência, que é um problema em todo mundo, a gente tem que reconhecer isso. Aquela velha ladainha da expectativa de vida, de as pessoas viverem muito mais tempo, e aqui no Brasil as pessoas se aposentam cedo. Independentemente de ter começado a trabalhar cedo, todo mundo fica louco para poder se aposentar com 50, 52 anos. E temos uma fórmula que permite isso. Né? Mas ele faz parte da regra do jogo. Todo mundo que podia aproveitou isso. Você convenceria a sociedade da necessidade de fazer uma reforma para as pessoas trabalharem mais tempo, contribuírem mais tempo, irem num plebiscito, porque essa é uma questão que mexe com direitos dos trabalhadores em geral. Qual seria a capacidade de convencimento de um governo para jogar uma reforma da Previdência num plebiscito e conseguir aprovação? E eu vejo alguns temas que são relevantes de economia, porque nem sempre, quando você tem uma situação de crise, você toma medidas populares. Se você ficar só jogando para a torcida, não dá certo. Isso não dá certo em jogo de futebol, não dá certo na política. Agora, como é que você teria essa capacidade? Tudo seria campanha, tudo levaria um tempo todo enorme para você discutir com a sociedade. Eu vejo uma coisa prática impossível de ser executada. Denise, veja bem, primeiro você falou... E você falou democracia amadurecida, que não é o nosso caso, eu acho. Vamos dizer, é o que precisa virar a ser, né? Pois é. Não é o nosso caso exatamente porque quem manda é meia dúzia financiado lá por grandes monopólios, por grandes empresas que controlam o sistema político numa relação promíscua entre parlamento e executivo. O Brasil é muito maior que a Praça dos Três Poderes e é isso que nós precisamos mostrar para a sociedade e construir junto com a sociedade. Agora, você citou a reforma da Previdência. Eu não convenceria a sociedade a isso porque eu sou contra. Esta reforma da Previdência que o Temer tentou fazer, ela é antipopular, é uma covardia e um descalabro. Eu não estou falando necessariamente essa, eu estou falando uma reforma da Previdência. Uma reforma da Previdência que retire direitos, evidentemente a sociedade tem que ser consultada e tem que se posicionar contra mesmo. As pessoas não podem perder direitos, não. Sempre fazer a corda estourar no mais fraco. Essa é a história da política brasileira. Mas isso não é questão de perder direito, é uma coisa de viabilidade financeira. Se as pessoas continuarem se aposentando com 50, vivendo até 90, a 100 anos, quem se aposenta quebra. com 50? Mesmo que você tenha... Eu conheço muita gente que aposentou entre 50 e 55. Tem muito. Esse diálogo que eu quero fazer, Você tem um fator Denise, previdenciário, é isso. Mas é esse diálogo que eu quero fazer com você. Veja bem. Pobre, trabalhador mais pobre, não se aposenta com 50 anos no Brasil. Não é? Você tem cúpulas dos poderes. Né? O Temer, que se aposentou como promotor, procurador, alguma coisa assim. Né? Cúpulas do Judiciário, cúpulas do Executivo, cúpulas do Legislativo, que tem isso. Isso tem que ser debatido. Agora, querer jogar a conta da Previdência Pública nas costas de quem trabalhou a vida inteira para receber um salário mínimo depois, nas costas de quem recebe benefício de prestação continuada... Querer cortar auxílio-doença... Isso foi excluído. Foi excluído depois que ele viu que não conseguia aprovar mais nada. Houve uma discussão e houve uma flexibilização do modelo. Agora, muita gente se aposenta, mesmo tendo um baixo salário, quando cumpre o que está lá dentro do fator previdenciário, para a pessoa poder incorporar essa aposentadoria à renda, que é um problema mais sério depois quando a pessoa para efetivamente de trabalhar. Mas eu conheço muita gente que tem uma renda menor, que é um trabalhador assalariado normal, quando cumpre aquela condição para usar o fator previdenciário, se aposenta e incorpora aquilo na renda. Esse é um mecanismo que nós temos hoje no Brasil, mas que não é justo. Vamos falar de previdência. Eu acho que é importante que a gente fale entre os pontos. Não, é o que estamos falando. Não, mas é o que eu quero falar um pouquinho mais agora sobre um outro ponto de vista, que é o seguinte, né? Vocês falam muito e se faz esse debate sobre o déficit na Previdência no Brasil. Veja bem, nenhuma previdência, nenhum sistema de previdência é 100% autossustentável. Precisa de investimento público para poder mantê-lo. A Constituição de 88 já deu conta disso quando coloca as fontes para a Seguridade Social no Brasil, está lá, Contribuição Social sobre Lucro Líquido, PIS, COFINS, PASEP, estabelecidos na Constituição como fontes atreladas à Seguridade e à Previdência. Aí vem, bota a DRU. 30% disso é retirado para pagar, muitas vezes, juro da dívida pública para banqueiro, agiota e fundo financeiro. É evidente que vai aumentar o rombo da Previdência Pública. Se o dinheiro que era para ir para a Previdência está sendo desviado para as finanças e para os banqueiros, é claro que vai aumentar. Aí você tem outra questão. Dívida das grandes empresas. 450 bilhões de reais que as grandes empresas devem para a Previdência. 2/3 disso imediatamente executável. O Temer foi mexer nisso? Foi nada. Foi querer pegar salário mínimo, né? Mexer nos grandes privilégios, ali onde está dívida de grande empresa, desonerações em folha. Quanto que a Previdência deixa de arrecadar por uma política insana de desonerações que muitas vezes só favorece grande empresário? Não mexem.
não é? Nos privilégios da cúpula do judiciário, que além de previdência, tem auxílio moradia, auxílio viagem para Miami, auxílio terno. Vamos mexer aí, é aí que nós queremos mexer. Bom, são tantas as questões ainda sobre Previdência, mas esse não é um programa sobre a necessária mudança na Previdência Social no Brasil. Eu gostaria de prosseguir assim num leque mais amplo, até para que nós possamos conhecer o que pensa e pretende Guilherme Boulos, que é o candidato à presidência da República. E o grande destaque da sua atuação política, Boulos, é na liderança e coordenação do MTST. Se eleito, como é que vai ser a sua atuação no caso da ocupação das propriedades privadas no campo e nas cidades? Você vai reprimir ou vai incentivar e amparar essas ações? Vamos lá, Maria Lídia. Primeiro, reprimir jamais. Moradia não é caso de polícia. Direito social não é caso de polícia, é caso de política pública. É assim que se resolve. Agora, eu vou fazer a lei ser cumprida. Sabe o que é a lei ser cumprida? É pegar a Constituição que fala em função social da propriedade, é pegar o Estatuto das Cidades, que há 17 anos é uma lei federal promulgada e regulamentada, que diz que um imóvel ocioso, vazio, que deve imposto, pode ser desapropriado para moradia popular sob certas circunstâncias. Isso nunca foi feito pelo lobby do mercado imobiliário, por essa turma, porque no Brasil tem isso, né? Lei que pega e lei que não pega. Quer dizer, uma vez aplicado esse princípio que você descreve, as ocupações seriam desnecessárias, porque as propriedades privadas que não estiverem cumprindo o seu papel social, elas estariam disponíveis para a função social a que deveriam se destinar. Então, você vai prevenir a ocupação com uma mudança de política nesse sentido? A melhor forma de lidar com a ocupação é exatamente isso. É resolver o problema social que leva à ocupação, que no Brasil, historicamente, não se fez. A lei se cumpre para um lado e não se cumpre para o outro. Com Guilherme Boulos presidente, a probabilidade de ocupação fica muito remota, porque você iria preferencialmente atuar nesse tipo de prevenção? É isso? O que você está colocando como prevenção, só para que a gente deixe claro, são políticas públicas necessárias de moradia popular e de reforma urbana já previstas na lei e que historicamente não são implementadas no Brasil. A gente precisa pensar, Maria Lídia, porque eu acho que é importante isso que você falou no seguinte sentido. Fala-se de ocupação e muitas vezes quem está nos assistindo, né, compartilha de um preconceito que também é de parte da imprensa brasileira, que vai lá e diz, olha, quem ocupa é vagabundo, está querendo tomar o que é dos outros, está querendo algo fácil e não consegue se colocar no lugar das pessoas que ocupam. Eu estou há 17 anos no movimento social de moradia com muito orgulho. Aliás, outro dia me perguntaram, você quer ser presidente do Brasil estando ao lado de sem teto, de sem terra? Falei, seguramente vou continuar ao lado, só não vou estar ao lado de sem vergonha, como boa parte da elite política do Brasil. Agora, essa turma que vai para uma ocupação, uma mãe que vai com seus 2 filhos, pisar no barro, ficar debaixo de um barraco de lona, sem infraestrutura nenhuma, ninguém faz isso porque quer, Maria Lídia. Quem faz isso, faz porque não tem outra alternativa. Porque no final do mês teve que escolher entre pagar aluguel e comprar o leite da criança. Agora, Boulos, a política habitacional passaria então por uma política de desapropriação? A política habitacional... Não teria uma outra estratégia, porque eu acho que deveria ter um foco muito maior na geração de emprego para que não houvesse esse paternalismo por parte do Estado. Tudo bem que você tem uma situação de miséria que em muitos casos você tem que agir. Agora tem uma cobrança, eu acho que meio paternalista em alguns casos. Denise, o que você está chamando de paternalismo é direito social assegurado no artigo 5º da Constituição. Então, mas não necessariamente por desapropriação. Se as pessoas tiverem renda é muito melhor. Se a pessoa tiver renda não é melhor? Mas veja bem, a desapropriação é uma ferramenta prevista na lei para imóveis ociosos. Mas não se pode construir, por exemplo, Minha Casa Minha Vida, você ter um outro tipo de moradia, não só cuidando de invasões? Uma coisa não exclui a outra, né? Então, desapropriação tem que ser feitas de imóveis que não cumpram função social. Imagine, um prédio que está lá abandonado há décadas, né? Devendo imposto a dar com pau para uma especulação imobiliária, tem que ser utilizado para finalidade social. Isso tem um outro objetivo, porque nós não queremos só dar teto, não. Nós queremos assegurar a vida digna para as pessoas. Como é que se pensou moradia historicamente no Brasil, principalmente nos centros urbanos? Jogar o pobre para o fundão.
pessoa é pobre, trabalhador, joga lá para o fundão da periferia. Isso gera um problema muito maior. Assim que se construiu política habitacional no Brasil, sempre. Qual é o problema? Não é só de moradia. Leva para onde não tem infraestrutura, saneamento, onde não tem oferta de emprego. É mais longe da oferta de emprego, então se agrava o problema da mobilidade urbana. É 2 horas para ir, 2 horas para voltar. Onde tem menos oferta de creche, de saúde, de educação pública. Nós queremos desapropriar os imóveis ociosos nas regiões centrais, inclusive, para destinar para moradia popular. Trabalhador e pobre pode e deve morar no centro, Agora, Boulos, sim. você tem uma admiração muito grande pelo ex-presidente Lula. Ele governou o país 2 vezes, depois Dilma Rousseff prosseguiu. E não conseguiram resolver o problema habitacional. Então, você acha que mesmo pelos governos deles, houve um erro em relação à gestão de política habitacional? Primeiro te dizer o social. seguinte, tenho respeito e admiração pelo ex-presidente Lula e tenho diferenças políticas com o ex-presidente Lula. É possível fazer política desse jeito. Nem toda diferença vira antagonismo ou ódio. Aliás, nós temos que colocar isso cada vez mais em tempos de tanta intolerância na política brasileira. Agora, tenho diferenças com a política habitacional que foi adotada. Posso te falar dos méritos e dos problemas do Minha Casa Minha Vida. Mérito foi um programa que, depois de 30 anos... quando acabou o BNH nos anos 80, fez uma política nacional de habitação com subsídio para quem mais precisa. Problemas, não reverteu essa lógica de jogar os mais pobres para as periferias e foi concentrado em investimento de empreiteira do setor privado e não pensou por isso tanto em qualidade e localização dos imóveis. Para nós isso é um foco. Aliás, nós já fizemos isso sem estar no poder público. O MTST, pelo Minha Casa Minha Vida Entidades, Maria Lídia, fui ajudar a inaugurar esses dias em Santo André, 910 apartamentos, construídos pelo movimento em gestão direta, com 16 andares, varanda, 2 elevadores, com 56 metros quadrados, com o mesmo dinheiro que as empreiteiras fazem 39 metros quadrados. Nós conseguimos fazer diferente, com participação popular, com o povo decidindo junto o projeto e a localização. Fizemos isso sem estar no governo. Estando no governo, vamos fazer ainda mais. Bom, agora uma outra questão que chamou a atenção foi a reação do presidente do seu partido, o PSOL. O candidato Guilherme Boulos não foi convidado para uma reunião com o comandante do Exército, Vilas Boas, o general Vilas Boas. E lá no PSOL houve aí uma reação no sentido de que, e se tivesse sido convidado, não aceitaria. Eu gostaria, isso o presidente do PSOL foi quem falou. Bom, eu quero saber que indicador é esse, como é que a gente deve interpretar essa coisa. Se eleito presidente da República, Guilherme Boulos, não manteria uma relação cordial com as Forças Armadas? Vamos lá, Maria Lídia. Primeiro, o general Vilas Boas resolveu convidar os candidatos a presidente da República, que estava fazendo ali o seu périplo, aliás, de maneira inédita. Não aconteceu em nenhuma outra eleição no Brasil de candidato a presidente ser sabatinado por chefe do Exército. Isso é descabido numa democracia. Eu não vou bater continência para ninguém. Numa democracia, né, militar tem que servir ao poder civil. Tem que servir à segurança nacional e ao poder civil. Não tem que sabatinar quem é candidato a presidente da República ou quem será presidente da República. Né? Foi sabatina ou foi uma aproximação cordial? Bom, isso eu não posso dizer porque não você fui está dizendo não que iria, foi né? sabatina. Bom, assim eles apresentaram porque ninguém saiu falando fui sabatinado. Bom, aí eu já não sei o que as pessoas disseram, o que não disseram. Agora, a questão é no mínimo estranho, me dê um exemplo em qualquer outra democracia mundial, que um chefe do poder militar, a não ser uma ditadura militar, que um chefe de um poder militar vai lá sabatinar candidato a presidente da República. Isso é inaceitável, repito, nós não vamos bater continência para ninguém. Bom, eu já fui avisada que nesse primeiro bloco nosso tempo terminou, vamos a um pequeno intervalo, Denise, e eu vi que você também, em relação ainda à relação com militares, etc., essa questão do serviço militar, você diz que vai acabar com o serviço militar obrigatório no Brasil. Então eu deixo essa questão. Se isso é uma resposta também a essa iniciativa do comandante do Exército, você ficou ressentido e está dando uma resposta, ou é um projeto, mas eu quero a resposta daqui a pouquinho, logo após o pequeno intervalo que faremos agora. Voltamos em instantes. Estamos de volta com Hora do Voto, que hoje recebe Guilherme Boulos,
candidato à presidência da República pelo PSOL. Bom, eu havia deixado uma questão, se Guilherme Boulos disse que, se for eleito presidente da República, vai acabar com o serviço militar obrigatório. E a minha indagação é se isso é uma ideia sua que já vem há tempos ou foi uma reação ao fato do comandante do Exército do Brasil não tê-lo convidado para uma interlocução, como ele já fez com os demais presidenciáveis. Lídia, primeiro, a história dele não ter me convidado é um factoide. Ele está convidando ainda as pessoas. Nós só dissemos, diante de uma polêmica que se gerou por outros candidatos de esquerda terem ido, que nós não iríamos, porque nós não achamos que isso cabe numa democracia. Em relação à questão do serviço militar obrigatório, essa é uma posição que nós estamos defendendo desde o início do ano, discutindo nos nossos grupos de trabalho de programa, que nós não achamos que a melhor maneira de se construir uma carreira militar seja o serviço militar obrigatório para a juventude. As pessoas que queiram prestar serviço militar, evidentemente, têm que ter a oportunidade de fazê-lo e tem que se construir uma carreira militar para que isso seja viabilizado. Agora, isso não pode ser por imposição, por obrigação. Entendemos isso como uma herança autoritária, de um Estado autoritário, de um Estado em que os militares têm um papel de decisão política. Por isso, nós pretendemos reverter isso. Vamos falar então de economia. Nós já falávamos há pouco da reforma da Previdência, você simplificou bastante uma saída que se poderia ter, mas a defesa da reforma da Previdência está num contexto maior de ajuste das contas públicas. Nós temos um déficit brutal. Houve já a aprovação de algumas medidas pelo Congresso que impõem, por exemplo, o limite de teto dos gastos, tem a regra de ouro, a questão do endividamento, você até questionou as dívidas que se paga, mas qualquer governo ele tem que captar recursos do mercado, ele acaba se endividando para bancar investimentos, por exemplo, e o Brasil está com cobertor curto, a gente vê problemas no nível dos estados, de municípios, governo federal. Como se daria um ajuste ou você acha que isso não é necessário? Vamos lá, Denise. Primeiro, é uma mentira que querem nos colocar todos os dias de que o Brasil é um país pobre, de que o Brasil é um país falido. Não é. Dizer que o problema do Brasil é dinheiro não é falta de dinheiro. Veja você, o problema é que nós temos uma das sociedades mais desiguais do mundo e o dinheiro está mal distribuído e não chega onde tem que chegar. Veja, de onde nós vamos tirar dinheiro para fazer uma política pública no Brasil? Poderia te citar aqui, pelo menos, 2 caminhos essenciais. Primeiro, nós precisamos fazer uma reforma tributária progressiva no país. Já deu o tempo. Veja bem, é inadmissível que quem tem mais, 1% que está no andar de cima, não pague nada para sustentar o Estado brasileiro. O Estado brasileiro é o Robin Hood ao contrário. O Robin Hood tirava do rico para dar para o pobre. O Estado brasileiro tira do pobre e da classe média para dar para o rico, para o super rico, para banqueiro, para agiota. Olha, quem tem um carro, quem está nos assistindo em casa, e amanhã de manhã vai pegar o seu carro para trabalhar, lembre que você pagou IPVA no começo do ano. Quem tem jatinho, helicóptero, iate, não paga R$1 de imposto. Hoje no Brasil, quem tem mais paga menos, quem tem menos paga mais. Cada coisa que a gente consome, que a gente compra, está embutido imposto ali. E imposto alto. A classe média e os trabalhadores já pagam muito imposto no Brasil. Nós queremos criar as condições para reduzir isso gradualmente, mas tributando mais renda, patrimônio. Nós vamos tributar lucro e dividendo. Nós vamos taxar grandes fortunas. E nós vamos aumentar a alíquota sobre grandes heranças. Imposto sobre herança no Brasil, o máximo hoje é 8%. Nos Estados Unidos, que não podem ser acusados de comunistas, é 40%. Tem que acabar com essa esculhambação. Isso significa ter coragem de enfrentar grandes interesses. O presidente da República, Maria Lídia, não pode ser eleito para governar para mercado. Eu não vou governar para o mercado. Se o mercado quer mandar no Brasil, eleja o presidente no pregão da Bolsa de Valores. Enquanto houver democracia, alguma coisa próxima à democracia por aqui, quem for eleito tem que governar para o povo. Agora, como você faria isso? Porque não é um ato de vontade do presidente da República. Pode até ser o seu sonho pessoal, mas tem que passar pelo Congresso Nacional. E há pouco você falava que não aceita um governo de coalizão, mesmo que você não tenha usado essa expressão, ou seja, na composição, na aliança com os partidos que seriam seus contrários. Então, como que Guilherme Boulos realizaria tudo isso que prega agora e que adquire o tom de promessa de campanha?
Vamos lá. Então, como que seria isso possível? Como acabou a ditadura militar no Brasil, Maria Lídia? Foram os generais que se reuniram numa sala, numa mesa com as instituições e decidiram que era a hora de acabar? Ou foi o povo que foi às ruas, com centenas de milhares de pessoas nas diretas já, em movimentos sociais, e conseguiram dar fim à ditadura? Qualquer grande mudança na história acontece quando as pessoas se mobilizam. Nenhuma instituição abre mão dos seus privilégios voluntariamente. Para mudar a política brasileira como precisa ser mudada, a gente conta, sim, com uma renovação no Congresso Nacional, e o PSOL está apresentando, junto com o PCB, né, nomes expressivos para fazer essa renovação. A gente conta também com participação popular e democrática, falei aqui já de plebiscitos, referendos, ferramentas digitais, e a gente conta com a mobilização da sociedade brasileira. Se o povo for chamado para defender os seus interesses contra os interesses da máfia que controla o Estado brasileiro e dos grandes grupos econômicos que ficam chupinhando o recurso público, que para eles, Estado mínimo é na hora de investir para o povo. Na hora de socializar o prejuízo deles é Estado máximo, como fazem em todas as crises. Agora, Boulos, isso nunca se daria de uma forma pacífica, né? Não haveria essa resistência. Eu queria até colocar uma outra questão. Você tem, pelas pesquisas eleitorais, um apoio muito grande a Bolsonaro, que representa, é um ex-militar. E ele está lá pregando o discurso da segurança, inclusive numa posição contrária que você tem. Ele, inclusive, deu declarações nesse sentido, defendendo a ação da polícia contra a invasão de terras. E tem uma fatia importante da sociedade que está apoiando exatamente esse discurso. E aí você acredita que pela mobilização da sociedade você conseguiria mudar, fazer toda essa transformação sem levar o país a uma guerra civil? Porque é isso que eu imagino. E você também menospreza a ação de mercado financeiro, que a gente sabe que não é você governar para o mercado, mas você tem uma relação, por exemplo, com o exterior, em que você tem que ter um mínimo de estabilidade com relação ao dólar. Você importa, o país exporta, tem preços de produtos agrícolas que estão relacionados, você não pode fechar a porta do país. Bolsa pode ser um instrumento importante para as empresas poderem captar dinheiro e gerar emprego. Então você não pode, de uma hora para outra, excluir todo esse sistema que você tem, levar qualquer decisão para plebiscito, mobilizar a sociedade e imaginar isso uma situação pacífica. Denise, veja bem, primeiro, eu acho um risco. O que gera instabilidade do dólar é quando a economia vai mal, sempre. Aliás, o que contribui para a instabilidade do dólar, o cartel do câmbio que está sendo analisado no CAD agora, recentemente mostrou... Aquilo foi específico. É falta de específico nada, isso acontece todos os dias no mercado de câmbio. Você acha que você tranquilizaria o câmbio? Veja bem, não é questão de tranquilizar o câmbio. O que eu estou lhe dizendo é o seguinte, eu não quero tranquilizar o câmbio, eu quero tranquilizar o povo brasileiro. Mas administrar a economia. Agora, deixa eu lhe dizer uma coisa, né? O que faz com que gere volatilidade tão grande também no mercado financeiro é a completa falta de regulação. Banco trata isso aqui como se fosse paraíso fiscal. O Brasil não é paraíso fiscal, não é Bahamas, não. Né? Tem que deixar de ser uma Disneylândia financeira, uma república dos bancos, e é essa farra de banqueiro que nós vamos enfrentar. Não dá para ficar refém dessa lógica que diz, olha, não pode bater no banco que eles vão tirar o dinheiro daqui. Não pode falar mal de investidor que ele vai tirar o dinheiro daqui. O Temer fez tudo o que eles queriam. A economia vai bem? O Temer é rejeitado por 97% da população brasileira. A economia está em desastre. Estão fazendo ajuste fiscal há 3 anos. Começou, aliás, com Joaquim Levy lá no Ministério da Dilma. E o Temer levou isso a níveis incríveis junto com o Meirelles, impostor. Né? Estão fazendo isso há 3 anos. E o déficit fiscal continua. E o que gera é desemprego e queda na renda. Essa receita fracassou aqui, fracassou em todo lugar do mundo. Nós vamos ficar esperando ajuda mágica de mercado financeiro, não. Nós vamos governar para o povo. Bom, Boulos, a última questão. Nosso tempo realmente chega no limite. É o seguinte, você fala com muita convicção sobre as suas ideias, seus projetos, o seu sonho para o país. Você vê aí a falência em muitos setores e deixou também muito claro que a sua falta de disposição para uma abertura com os seus contrários, com tudo aquilo que você rejeita. Você não compactua, portanto, você rejeita. O que eu quero saber é se Guilherme Boulos é mente ampla, é um open-minded, ou é hermético, fechado em torno daquilo que pensa e acredita. E não se abre para aquilo que na política é fundamental, que é a arte do entendimento.
Veja, Maria Lídia, eu sou aberto a dialogar e a ideias diferentes com quem quer que seja. Acho o diálogo fundamental. Aliás, quem faz política com intolerância, com víscera, com ódio, com agressão, não sou eu. É o Jair Bolsonaro que você citou, que explora o medo das pessoas, que vende ilusão para as pessoas, diz que é novidade e está aí há 30 anos como deputado, nunca aprovou nada de interesse do país. Agora, eu tenho disposição de diálogo com todos. Já sentei com muita gente como coordenador do MTST, com governos, com gente que eu concordo, com gente que eu discordo. Isso é parte. O que eu não tenho disposição é de negociar princípio. É de chegar e trocar aquilo que eu acredito, baixar a bandeira num balcão de negócio em troca de voto, em troca de cargo, em troca de favorecimento. E é essa esculhambação e essa falta, muitas vezes, de princípio e de ética que gerou descrença na política brasileira. Se a gente quer mudar, nós temos que recuperar a esperança das pessoas. E é isso que nós pretendemos fazer. Dialogar, muito bem, temos que dialogar com toda a sociedade. Agora, negociar princípio, jamais. E aqui termina a hora do voto de hoje, que recebeu Guilherme Boulos, candidato do PSOL à presidência da República, a quem eu mais uma vez agradeço a presença e a disposição com que respondeu as nossas questões, defendendo as suas ideias. E a você também, Inês. Muito obrigado por estar conosco. E Hora do Voto estará de volta no próximo domingo, às 11 da noite, logo após Mesa Redonda. E o nosso convidado será Ciro Gomes, candidato à presidência da República pelo PDT. Obrigada a você que nos acompanhou. Uma boa noite a todos.